Saúdo a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Meus amados irmãos, em primeiro lugar, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, né? Ele tem sido longânimo para conosco, tardio em irar-se, tem nos amado, um amor incondicional, e nós devemos agradecer ao nosso Deus com a nossa obediência. Amém? Quero agradecer também a você que tem assistido aos meus vídeos. Muito obrigado, sejam muito bem-vindos, todos vocês. Para mim é uma satisfação muito grande. É um privilégio poder entrar no seu lar através da pregação da Palavra de Deus com a eficácia do Espírito Santo de Deus. Livro de Atos, capítulo de número 2. Hoje nós vamos falar sobre a descida do Pentecostes. Amém? Pois bem. Versículo, Atos capítulo 2, 1. Tema, a descida do Pentecostes. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar. Quem estava reunidos em um só lugar? Vamos ver quem eram essas pessoas que estavam reunidas em um só lugar primeiro, e depois a gente volta lá para o versículo 1. Bom, a Bíblia diz que quem estava reunido em um só lugar era os partos, os medos e os elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, Ponto e da província da Ásia, Frígida e Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindo de Roma. Amém? Tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses, de Cretas, né? E árabes. Nós o ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Pois bem, vamos voltar para o versículo 1. Vocês viram aí quem é que estavam reunidos em um só lugar. Todo esse pessoal que eu acabei de citar, que está nos versículos abaixo, aí você vai encontrar aí no 9 diante, né? E os apóstolos, eles estavam tendo uma reunião. Esses homens dessas cidades que eu falei eram homens de Deus, representantes do ministério eclesiástico de Deus daquela época, entendeu? Vamos chamar assim para nós entender melhor. Amém? Sacerdotes, levitas, o povo que estava à frente da obra do Senhor, homens tementes a Deus, homens que viviam na obediência, homens que tinham uma forma diferente de falar, uma forma diferente de vestir, de agir, de pregar, de tratar as pessoas. Homens de Deus. Amém? Eles estavam reunidos em um só lugar. Em um só lugar. Aí no 2 diz: de repente veio do céu um som. Primeiro eles ouviram um som, como de um vento muito forte, ou impetuoso, como algumas outras versões diz, e encheu toda a casa na qual estavam assentados, na qual eles estavam reunidos, tratando de assuntos concernentes à obra do Senhor. Então veio aquele som, né? De repente veio aquele vento, um vento forte, mas não aquele vento que irrita, aquele vento que dá alergia no seu nariz, não, um vento gostoso, sabe? Impetuoso, entendeu? E a Bíblia diz que aquele vento entrou e encheu toda a casa a qual estavam assentados, né? Assentados. Encheu de quê? Da glória de Deus. Através daquele vento nós podemos chamar de o sopro de Deus, né? Deus enviou o seu Santo Espírito através do vento, né?
aquela casa, onde estava cheio de homens tementes a Deus, e Deus se agradava da vida deles. Amém? As pessoas hoje perguntam, por que Deus não faz mais isso hoje? Porque as pessoas não são mais tementes a Deus. É por isso. Por que Deus não faz mais isso hoje? Porque as pessoas não obedecem a Deus. Por que Deus não faz mais isso hoje? Porque as pessoas não oram mais. Porque as pessoas não lêem mais a Bíblia. Outros lêem, passam por cima, mas não procuram entender, interpretar, pregar. Se tem um que faz isso, 100 não faz. Então, se tiver um que atrapalhar diante do corpo de Cristo, Deus não opera. Vê que Deus chegou na casa daquele menino para curar aquela criança, ele disse que todos se retirassem, ficasse só ele e os dois apóstolos. Porque se eles continuassem ali, ia ter empecilho para curar. Você entendeu? Porque era um atrapalho naquela operação daquela cura naquele momento. Então toda a igreja ela tem que estar em comum acordo. Ou então Deus não vai batizar ninguém com o Espírito Santo. Deus não vai enviar um vento desse, né? Um vento maravilhoso desse. Vocês vão ver agora o que vai acontecer depois que esse vento entrou naquela casa. 3. E viram o que parecia línguas de fogo. Eles olharam para cima assim, onde estava reunido, eles viram como se fossem línguas de fogo, entendeu? No ar, né? Várias línguas de fogo, né? Que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Você já viu uma língua? A sua língua, por exemplo. Só que era como se fosse de fogo. Dava a impressão que era de fogo. E cada língua daquela pousou sobre alguém, sobre uma pessoa, que ali simbolizava o quê? O enchimento do Espírito Santo daquelas pessoas. Você entendeu? Uma preparação para que eles pudessem continuar a obra do Senhor. Amém? Deus estava o quê? Preparando, enchendo com seu Espírito, dando suporte através daquele batismo com o Espírito Santo ali naquela hora. Então, quando pousaram sobre eles, todos ficaram cheios do Espírito Santo, cheios, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito o capacitava. Amém? Aconteceu isso. Ele tinha várias pessoas de vários lugares que eu li já para vocês. Cada um falava numa língua diferente, certo? Mas aí todos começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito o capacitava. Vamos por cima para entender melhor. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Presta atenção. Todas as nações do mundo vieram judeus, pessoas que viviam em outra parte, que faziam a obra de Deus, mas que naquele dia se reuniam em um só lugar. E quando eles ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão muito grande, que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Amém? Por que isso aconteceu? Porque para que as pessoas que estivessem ali, eu falava em brasileiro, eu que estava lá, que era inglês, falava inglês. Quem era de Roma falava na língua romana. Quem era judeu falava na língua judeu. E assim um entendia o outro. Amém? Um entendia o outro, né? Ou seja, é viver em comum acordo em tudo, até na maneira de falar, né? O Senhor deu essa capacitação. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo o capacitava. Ou seja, capacitar aí é capacitar para continuar a obra de Deus. Sem o Espírito Santo, nós não conseguimos ter nenhuma capacidade de pregar, de evangelizar, de dar estudo, de nada. A gente não tem capacidade nenhuma. Quem nos capacita é o Espírito Santo, isso que eu digo, não tenha medo. Se o Senhor te capacitou, então Ele vai concretizar a obra. A obra vai continuar na sua vida. Você está entendendo? Se Ele capacitou você, ninguém pode impedir a sua bênção, aquilo que Deus propôs para você.
Ninguém pode. É como o grão de mostarda, ou a semente qualquer, né? Que planta, racha, brota, nasce, cresce, cria caule, folhas, flores, dá fruto. E cumpre as ordens de Deus, né? Ao pé da letra, sem desviar nem para a direita nem para a esquerda. A mesma coisa é uma ordem do Senhor. É uma capacitação do Senhor. Amém? Aí os 6, ouvindo, né, este som, ajuntou-se uma grande multidão e ficou perplexa, pois cada um ouvia falar na sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntaram: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Amém? Então, todos eram de um lugar só, né? Todos eram galileus, mas falavam na sua língua materna, todos ao mesmo tempo, né? Quer dizer, uma operação de Deus em suas vidas, né? Aí vem o 9, né? Lá tinha partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, ponto da província e Ásia, né? Ponto da província e Ásia, além de Frígida, Panfilha, Egito, né? E das partes da Líbia, próximo a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Amém? Então, eles falavam uma língua diferente, mas naquele momento ele falou a língua das pessoas que moravam naquele lugar, para que eles entendessem e fossem edificados. Amém? Então 12, atônitos e perplexos, perguntavam uns aos outros: o que significa isso? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Eles beberam vinho demais, né? Alguns disseram. Então Pedro levantou-se com os 12 e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e de todos que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhe isto, ouça com atenção. Eles não entenderam, porque eles não eram observadores da palavra de Deus, né, de forma correta. Então, como é que ia entender se não tinha conhecimento? Por isso que Deus diz: o meu povo perece por falta de conhecimento, lá no livro de Oséias, né? Meu povo está perecendo, né? Estão sendo destruídos por falta de conhecimento. Então, estes homens não estão bêbados, diz Pedro, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã, ou seja, naquela época o povo não tinha costume de beber de 9 horas da manhã. Eles costumavam beber, mas bebia à tardezinha, né? E à noite era a hora que eles bebiam mais, né? Durante o dia não, eles não tinham costume de beber. Então vamos lá. Dizer-se, pelo contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel, né? Então é a profecia de Joel da descida do Espírito Santo, né? Ou seja, do Pentecostes, né? Do Pentecostes, que seria a descida do Espírito Santo sobre muitas pessoas. Amém? E essa descida do Espírito Santo seria uma capacitação, uma preparação para que aquelas pessoas continuassem a obra do Senhor. Continuando, 17. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e eles profetizarão. Amém? Então, por que Deus fez isso? Foi uma ação de Deus.
uma ação de Deus. O profeta Joel já tinha profetizado há 400 anos antes, 400, 500 anos antes, né, de acontecer isso. E agora se cumpria, amém? Se cumpria a descida do Pentecostes, amém? O batismo com o Espírito Santo, a capacitação para que as pessoas continuassem a obra do Senhor. Sem o batismo com o Espírito Santo, sem a descida do Pentecostes, não tinha como haver um avivamento, né? Então ali houve um avivamento. Aquelas pessoas estavam falando ali, mas era só as suas bocas que estavam mexendo. Quem estava falando era o Espírito Santo de Deus. 18. Sobre os meus servos e minha serva derramarei do meu Espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e nuvem de fumaça. Amém? Houve sangue, houve fogo lá no Antigo Testamento, né? A nuvem de, né? Durante o dia, né? Para iluminar o caminho para os hebreus andar, e a nuvem de dia para protegê-lo do sol, né, e preservar as suas peles e a sua saúde, né? E durante a noite a coluna de fogo, né, para iluminar. Então tudo isso aconteceu, né, que foi profetizado, aconteceu. E aí no 20 diz: o sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e o glorioso dia do Senhor, né? O céu não se escureceu quando Jesus Cristo morreu, né? Jesus Cristo morreu na cruz. O céu se escureceu, a terra tremeu, os mortos se levantaram, né, irmãos? A natureza foi abalada. 21. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Então, todo aquele que vier até o Senhor, invocar o seu nome, será salvo. O Senhor Jesus Cristo será salvo. Israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês, por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês, por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhe foi entregue por propósito determinado, pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram e pregando-o em uma cruz. E o mais, não acreditaram que ele era o Messias, mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Você entendeu? Então preferiram soltar Barrabás e matar Jesus, né? Jesus que se entregou por eles. Mas ao terceiro dia, Deus Pai ressuscitou o seu Filho dos mortos. Amém? Rompendo o laço da morte, né? Porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse Davi: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Amém? Então, meus amados irmãos, se você quer ser feliz, tenha esperança na segunda vinda do Senhor. Por isso, meu coração está alegre e a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança. Porque é acreditar que um dia Jesus Cristo irá voltar para arrebatar a sua igreja. Tem que acreditar. Se você não acredita nisso, a sua salvação está perdida. Amém? Mas se você acredita, assim como ele veio, se fez carne, habitou entre nós e subiu ao céu e deixou o Consolador com o Espírito Santo, da mesma forma ele voltará nas nuvens, né? Ele voltará nas nuvens, porque ao terceiro dia Deus Pai ressuscitou, ele está vivo, assentado à direita do Pai. Amém? E
com certeza absoluta, ele voltará, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirá que o teu santo sofra decomposição. Ou seja, a morte não conseguiu decompor o corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque o corpo de Cristo é incorruptível, porque ele é Deus. Portanto, está aí o estudo sobre a descida do Pentecostes. Amém, irmãos? Espero que você tenha gostado. E se você gostou, deixe o seu like, ative o sininho, inscreva-se no canal, clica em todas e compartilhe com grupos, com amigos, e com certeza você assim estará pregando também a palavra do Senhor junto comigo. Que Deus os abençoe e até o nosso próximo estudo.